Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um material que é, assim, diferente de tudo que já passou por aqui. Não são artigos, não são livros, são transcrições de vídeos de um canal do YouTube. O canal se chama Off Paulo Robotrônico e, honestamente, é um mergulho num universo de músicas, poemas, narrativas que parece ter, sei lá, as próprias leis da física. Definitivamente. A nossa missão aqui hoje é quase ser cartógrafos desse território maluco. Vamos tentar mapear esse mundo. Quem são as figuras de poder? Quais são as regras que governam os conflitos? Porque, assim, à primeira vista é um caos de criatividade. Mas tem uma lógica interna ali, sabe? Uma mitologia muito particular que emerge desses fragmentos todos. E essa mitologia parece estar sempre em guerra. A primeira coisa que salta aos olhos é a escala dos conflitos. Tudo, absolutamente tudo, é uma questão de segurança global, de aniquilação. E as motivações? As motivações nem sempre são tão grandiosas. Pelo contrário. E é aí que a genialidade da coisa começa a aparecer. A gente tem ameaças de nível apocalíptico por motivos, assim, incrivelmente pequenos. E no centro disso, temos um elenco recorrente. Para começar, parece que tem uma vilã muito bem definida, uma figura chamada Larissa. Sim, com ela não existe ambiguidade moral nenhuma. Uma das fontes descreve ela com um plano cruel. E que plano é esse? Envolve mosquitos metanólicos robotrônicos. É preciso fazer uma pausa só para apreciar essa combinação de palavras. Tem que admirar a criatividade, né? Não bastavam serem mosquitos robóticos, o que já seria uma ameaça. Eles precisavam ser metanólicos também. A especificidade é que torna tudo tão brilhante. E o objetivo dela é igualmente grandioso: aniquilar os Estados Unidos da Arábia. E a narrativa faz questão de dizer, sem rodeios, Larissa sorri. Ela é do mal. É quase cartunesco de tão claro que é. E todo grande vilão precisa de um cúmplice. Um inimigo, e aí entra o Ledger. A relação dele com a Larissa é, no mínimo, confusa. Totalmente. Numa fonte, ele é descrito como o traidor ao lado de Larissa. Simples assim. Mas em outra, a situação vira completamente. O Ledger se torna o alvo, a vítima, de uma perseguição da comunidade. E o motivo? O motivo é o que define o tom de todo esse universo. Existe uma nota de repúdio oficial contra ele, porque ele foi pego passando roupa. Peraí. Passando roupa. E isso, de alguma forma, é uma ameaça à paz mundial. Exatamente. A nota de repúdio afirma que passar roupa é um, abre aspas, eufemismo para destruição global. Essa é a chave para entender a lógica daqui. Uma tarefa doméstica, completamente inofensiva, é interpretada como um ato de guerra. É uma paródia perfeita de como, sabe, na cultura da internet, as menores coisas viram crimes existenciais. E ele se defende, claro. Claro. De forma igualmente dramática, afirmando: eu sou puro amor, a luz deste mundo. Enquanto a Larissa, óbvio, exige a destruição imediata dele. É uma escalada impressionante. E se a gente tem a vilã e a figura ambígua, falta superpotência militar. E ela chega, na forma de Mano Schneider. Esse personagem não tem tempo para sutileza. Nenhuma. Ele se autodenomina. Deixa eu ver. Imperador Supremo do Mundo e Presidente do Mundo. Ele é a encarnação do poder militar bruto. E o que é assustador nesse universo é que ele parece ter o arsenal para sustentar esses títulos. Ele não ameaça, ele age. E age de forma completamente desproporcional, né? Uma das fontes menciona uma vingança dele contra um personagem chamado Pokiko por causa de um trote. Qual é a resposta de um imperador do mundo a um trote? Um nuclear. Ele fala abertamente em usar mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear para fazer a cidade de Minas Genitais, onde o Pocupa aparentemente mora, desintegrar. É a lógica de uma briga de quinta série com as ferramentas de uma superpotência da Guerra Fria. E ele não tá sozinho. Em outro momento ele tá lá, forjando alianças internacionais. Ele invoca uma figura que parece muito com um líder norte-coreano para intimidar um inimigo. A frase é: Kim Jong tem um cogumelo de fogo só pra tu. O que isso mostra uma apropriação completa da linguagem da geopolítica, sabe? Termos como soberania, direito internacional,
Incursão militar, sanções. Tudo isso é tirado do noticiário e aplicado a disputas pessoais, a pequenas vinganças. O palco para tudo isso, os Estados Unidos da Arábia, vira um playground para esses conflitos absurdos. Ok. Então a gente tem um cenário de guerra total, com armas biológicas, traições, mísseis nucleares, um thriller de espionagem surreal. Mas quando você acha que entendeu a lógica, as fontes te jogam uma curva que muda o jogo todo. No meio disso, surge um conceito chamado budismo quântico contraditório. Confesso que essa foi a parte que mais me pegou de surpresa. Você está ali preparado para mais intrigas, para mais ameaças e, de repente, está lendo um mantra. Mas não é um mantra de paz interior no sentido tradicional. É algo muito mais... direcionado. Direcionado a um eufemismo. Uma das fontes é literalmente um mantra para atrair todos os fantasmas famintos para a casa do Paulo. O texto invoca fantasmas famintos, carniceiros, pretas, assuras e basicamente oferece o corpo do Paulo como um sacrifício para essas entidades alcançarem a iluminação. É uma agressividade passiva em nível espiritual. Usar as ferramentas do budismo para, na prática, amaldiçoar alguém com uma infestação de fantasmas. E o contraditório do nome faz todo sentido quando, em outra fonte, a gente encontra o exato oposto. Um mantra supremo de afastar o Paulo. Que serve para acalmar os 5 Paulos internos. Aparentemente, a presença desse Paulo é tão avassaladora que se manifesta como uma aflição espiritual interna. Como que essa espiritualidade tão pessoal, tão bizarra, coexiste com a ameaça de guerra nuclear? E essa é a questão central, né? Nesse universo, a paz de espírito de uma pessoa e a paz mundial têm o mesmo peso. A irritação que alguém sente com o Paulo é um problema tão cósmico quanto os mísseis do Mano Schneider. O micro e o macro, eles se fundem. A batalha pela alma é travada com a mesma seriedade. É uma mistura de gêneros impressionante. E não para por aí. Quando a gente se acostuma com o thriller geopolítico e com o drama espiritual, outra fonte nos joga de cabeça no mundo das corridas de alta velocidade. É tipo mudar de canal para um filme de ação. Sim, a música Eu Sou Rápido, Corredor Rápido. Ela introduz o Bad Schneider. O sobrenome Schneider sugere que ele pode ser parte de uma dinastia de poder, talvez um ramo da família do Mano Schneider focado em outro tipo de domínio. Ele é o piloto supremo. E a descrição é muito cinematográfica. O carro dele é o Mach 6, vermelho e branco tipo do Rex, só que invertido. Uma referência clara ao Mach 5 do Speed Racer, mas com um toque pessoal. A narrativa é pura adrenalina. Com certeza. A letra fala em turbo novo, faísca na curva, explosão no grid. Evoca todo aquele imaginário de filmes de corrida tipo Velozes e Furiosos ou de jogos como Need for Speed. É mais uma peça nessa colagem de cultura pop. Em minutos a gente passa por um filme de James Bond, um retiro espiritual esotérico e agora está no meio de uma corrida de rua. Então temos todos esses gêneros, esses mundos colidindo. Qual é a cola que une tudo isso? Como que mísseis nucleares, mantras e carros de corrida existem no mesmo espaço? A cola é a linguagem, especificamente a linguagem da internet do início dos anos 2020. É o que âncora todo esse surrealismo numa cultura muito específica, muito contemporânea. Os personagens se comunicam usando um dialeto que é instantaneamente reconhecível para quem passa tempo online. O personagem não diz que o outro está sendo bobo ou irritante. Ele lamenta que o outro estava tentando fazer aquela coisa cringe de novo. E o acusa de não ser based. Exato! E a crítica continua com termos como nada poggers e muito skib de toilet. Cara, usar uma expressão como skib de toilet como insulto no meio de uma crise geopolítica imaginária é isso que torna esse universo único. É como se a Guerra Fria estivesse sendo comentada ao vivo por um streamer da Twitch. Essa linguagem é o solo cultural onde tudo isso pode crescer junto. O que nos leva ao estilo da escrita em si. Porque, para além da gíria, tem uma oscilação constante no tom.
No momento, o texto é quase um fluxo de consciência poético, e no seguinte é a lamentação mais banal e cotidiana que se pode imaginar. E essa dualidade parece ser o coração de todo o projeto. A beleza e o absurdo da vida acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, você tem passagens que são pura imagem, puro sentimento, como deitei na cama, o mundo girou, o teto virou um penê desfocado, minha mente abriu. É introspectivo, quase psicodélico. Ó, uma frase que parece saída de um poema surrealista. O caracol amarelo me observa em algum canto da realidade, ele sempre sabe. Isso cria uma atmosfera de mistério, sabe? De que tem significados ocultos por toda parte. E no instante seguinte, no mesmíssimo universo, você encontra uma linha como deixei a bolacha cair no chão, sabe como é? Cara, uma batata murcha sem carinha. A melancolia de um lanche que deu errado. Ou a frustração universal de esquecer onde salvou um arquivo no computador, descrita com a mesma gravidade de um plano de guerra. É fascinante como esses momentos de vulnerabilidade, de pequenas frustrações, são colocados lado a lado com planos de destruição em massa. O mesmo narrador que contempla o universo e se sente como um código quebrado antes de dormir, é o que vive sob a ameaça dos mísseis do Mano Snyder. Essa colisão de tons é a principal ferramenta narrativa. Ela gera humor, mas também gera uma ressonância emocional estranha. A lógica do mundo é a da desproporção. A reação a um trote é nuclear. A irritação com o vizinho vira uma maldição com fantasmas. A escala das reações emocionais é sempre elevada à sua consequência literal máxima. Não importa quão trivial seja a causa. É a lógica de um sonho, onde uma pequena ansiedade pode se manifestar como um monstro. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? O que é o universo robotrônico? Parece um mundo construído com fragmentos de tudo. Cultura pop, medos pessoais, manchetes de jornais, memes da internet. Uma espiritualidade inventada na hora. É uma mitologia moderna, nascida e criada online. Eu acho que a principal reflexão que essas fontes nos provocam é sobre a natureza da construção de mundos na era digital. Elas mostram uma forma de expressão que se recusa a ser contida por um gênero só ou por regras tradicionais de narrativa. Em vez disso, ela cria um mundo que encontra sua consistência na sua própria inconsistência, que faz sentido dentro do seu próprio absurdo. É um testemunho poderoso da criatividade que floresce fora dos canais convencionais. Uma criatividade que não tem medo de misturar o sublime com o absolutamente ridículo. Talvez reconhecendo que a vida real é muitas vezes exatamente assim. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. No mundo de entretenimento cada vez mais dominado por narrativas polidas, de grande orçamento, com fórmulas testadas, que papel obras como essa desempenham? Obras que são profundamente pessoais, caóticas, que desafiam qualquer classificação. E, talvez o mais importante, o que a mistura de sanções nucleares com problemas cotidianos, como uma bolacha que cai no chão, revela sobre a maneira como a gente percebe a escala dos nossos próprios conflitos internos na era da informação.